oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Muito obrigado. Olá, feliz dia! Um dia abençoado para você que nos acompanha pelo canal da Seite Onoye no YouTube. Agradecemos imensamente a sua companhia, aos nossos amigos que já estão aí se manifestando no chat, o nosso muito obrigada, viu? E aproveito para convidá-los para fazerem parte do nosso canal da Seite Onoye, né, no YouTube, fazerem parte do nosso canal, acionar aí o sininho para que vocês estejam sempre recebendo novidades, tá bom? Pensadas, lógico, para atender o público, né, dos jovens, empresários, educadores, crianças, homens e mulheres e assim por diante, tá bom? Então, não esqueça de acionar aí o sininho para receber sempre as novidades do canal da Seite Onoye do Brasil no YouTube, tá bom? É sempre uma grata alegria poder estar com vocês e em cada oportunidade aprender um pouco mais sobre este maravilhoso ensinamento, né? A verdade, homem, filho de Deus, perfeito. Você que está ligado neste canal é filho de Deus, perfeito e maravilhoso e dotado de toda a capacidade infinita, tá? Então, o tema de hoje é atmosfera peculiar de cada pessoa e vamos utilizar aí como livro-texto Amemos Intensamente, de autoria do sagrado professor, sagrado mestre, professor Seiichi Taniguchi, né? É um livro realmente maravilhoso. Cada vez que eu tenho a oportunidade de ler, eu fico assim encantada, né, com tantos ensinamentos, tá? E também utilizaremos como livros de apoio, senão daqui a pouquinho não vai estar lá no chat, preletora, qual livro que a senhora está utilizando? Então a gente já coloca aí para vocês, tá? Comande Sua Vida com o Poder da Mente, também é um livro maravilhoso. E vão me apoiar também em algum momento aí durante a nossa palestra do A Arte de Viver em Família. Um livro realmente também maravilhoso que tive a oportunidade de colocar aí algumas experiências vividas em família, tá bom? Então, qual o significado de atmosfera, né? No sentido figurado, significa clima,
ambiente que determina psicológica e espiritualmente uma pessoa, uma situação, circunstância, né? Ou seja, a atmosfera festiva, né? A gente espera que seja sempre dessa forma, a gente esteja sempre com a nossa atmosfera focada no bem, né? Nas vibrações boas e aí tudo mais. Então, na tela, né, tá aí para vocês a informação de que cada pessoa possui uma atmosfera peculiar. Olha só, cada pessoa possui uma atmosfera peculiar. Então, eu costumo dizer que o maior marketing que possuímos é a nossa vibração, tá? Então, que tipo de vibração você costuma emitir constantemente através do poder da palavra, né? Ou seja, dos pensamentos, palavras e atos. Nossos pensamentos, eles emitem ondas que irradiam de nosso estado mental, formando uma atmosfera mental que é peculiar de cada pessoa. Se você pensar positivamente, né, para atrair apenas pensamentos positivos, de paz, prosperidade, pode ter certeza, né, que você vai atrair ondas semelhantes daquela que você está vibrando naquele momento. No âmbito filosófico, falam sobre a aura, né? A aura representa uma espécie de halo que rodeia o corpo de uma pessoa. Não é algo aceito assim por todas as pessoas, porque por não existirem muitas vezes provas científicas, né, que comprovem a sua existência, mas em sentido figurado, a aura pode indicar uma energia imaterial que envolve um determinado ser. No livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, na página 191, o professor ele fala um fato bastante interessante. Ele diz assim: uma das experiências mais interessantes realizadas por um cientista no que se refere ao assunto de que estamos tratando foi a do francês Baraduc, que conseguiu fotografar a aura que emana do ser humano e que varia conforme os pensamentos e os sentimentos da pessoa. O Dr. Baraduc, eu espero que seja assim que pronuncia, fotografou em várias ocasiões certa pessoa que possuía mediunidade e constatou um fenômeno surpreendente. Nas fotografias tiradas, quando essa pessoa estava com a mente serena, a sua imagem aparecia envolta por uma luz suave, ou então tinha em torno de si uma profusão de pontos brancos sobressaindo no fundo escuro que lembrava flocos de neve caindo suavemente. E nas fotografias tiradas, quando ele estava com a mente abalada por tristeza ou por emoção violenta, a imagem aparecia envolta por uma atmosfera de grande turbulência que parecia uma tempestade. Acho que pela internet os senhores também já viram algumas mensagens, né? Algumas que a gente vai recebendo também de outros cientistas que fizeram com a água, né? A vibração da água, conforme a pessoa emitia palavras positivas, né? O tipo de vibração, né? Se manifestava ali também de determinadas formas, né? Ou negativamente também se manifestava de determinadas formas, né? Era representado ali pela água, né? Depois procura aí na internet, né? Eu acho bastante assim interessante, né? Essas manifestações que comprovam realmente, né? De que esses tipos de manifestações, né? De vibração emitida, ela se manifesta, né? Na nossa vida de infinitas formas. É o que a gente vai aprender um pouquinho, né? Aqui nessa atividade que estamos fazendo agora, tá? No livro Mistérios da Vida, também, se não me falha a memória, no capítulo 5, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala que a aura ela é formada por radiações e também por emissão de corpúsculos. Esses corpúsculos ficam por perto, por certo tempo, né, aderidos aos objetos onde a pessoa ela permaneceu, e quem possui assim sensibilidade acurada consegue percebê-los, né? E aí ele comenta que até provavelmente os cães, né, e outros seres que possuem olfato mais sensível que o normal ou algo extrasensorial, eles percebem, né, os corpúsculos emitidos pela aura e conseguem até seguir a pessoa, né? O professor Masaharu Taniguchi, na Verdade da Vida, volume 2, ele também fala sobre esses corpúsculos espirituais, essa vibração, né, que nós emitimos, e ela vai à busca daquilo que nós estamos emitindo, né, seja ele positivo ou negativo.
E eu me lembro também ouvindo algumas palestras do nosso querido professor Yoshio Mukai. Ele conta que na primeira visita do nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi ao Brasil, ele se hospedou em um determinado hotel e as pessoas que ali trabalhavam passavam na frente do seu quarto e sentiu assim uma vibração de muito amor, de muita paz, né? E na saída do hotel, no check-out, alguns desses trabalhadores pediram oração, né, ao sagrado mestre Masaharu Taniguchi, sem ao menos ter ouvido nada dele, né? Tamanha era a sua vibração de amor e de paz. Olha só, né? Que maravilhoso. Aqui no livro Amemos Intensamente, está aí na tela para os senhores. Então, na página 95 está assim: nossa mente se manifesta no mundo das formas, principalmente como expressão do corpo carnal, né? E aí o professor ele continua: quando nos encontramos com pessoas das quais gostamos, nossa fisionomia torna-se calorosa. E quando nos deparamos com alguém de quem não gostamos, imediatamente nossa expressão fisionômica torna-se fria. Nossa fisionomia expressa nossos sentimentos com franqueza. Olha só, e ele vai, né, dando várias explicações. Nós vamos trabalhar alguns trechos aqui, mas fica de lição de casa, né? Adquira o livro Amemos Intensamente, do nosso sagrado professor Seiichi Taniguchi, você vai realmente amar. Então, você com certeza provavelmente já conheceu alguém e pensou, puxa, aquela pessoa é difícil de lidar, né? Algumas pessoas parecem ter gosto, né, por complicar as coisas e deixar todo mundo muitas vezes irritado, sem motivo algum, né? E muitas vezes interagir com elas causa irritação, estresse, até desânimo, né? Como se alguém tivesse jogado um balde de água fria, né, em nosso bom humor. Muitas vezes, determinadas pessoas transmitem isso pra gente, né? Quase sempre nós temos a escolha de manter distância de pessoas assim, né? Mas volta e meia não podemos deixar de interagir com determinadas pessoas. São, de repente, colegas de trabalho ou de turma, amigos de amigos ou de parentes, familiares, do cônjuge, né? E outros indivíduos com quem precisamos ter um certo grau de convivência no cotidiano. E aí, a gente vai viver fugindo dessas pessoas, né? O que se pode fazer para ter interações pacíficas com pessoas muitas vezes aparentemente difíceis de lidar, evitar conflitos nessas ocasiões, não gerar sentimentos aí no nosso interior. Aprendemos na Seiichi Onoye que a empatia é uma das competências emocionais necessárias para lidar com indivíduos aparentemente muito diferentes de nós, né? Vocês vão entender porque que eu tô falando aparentemente, né? Nós vamos detalhar um pouquinho ao longo dessa atividade, tá bom? E, preletora, qual que é o significado de empatia, né? Resumidamente, seria a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, né? Buscando agir ou pensar da forma com que ela pensaria ou agiria, né? Ter compreensão, né? Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente. Basicamente seria isso. Interagir com essa pessoa de forma a influenciá-lo de forma positiva e não se permitir ser influenciado, sabe? Muitas vezes a gente tem que influenciar, né? A grande parte das vezes quando a gente percebe que ali a gente precisa melhorar, aqui não é minha vibração, mas se eu atrair, puxa, né? Aí existem alguns pontos de reflexão. A primeira delas, como nós falamos aqui de empatia, é auxiliar a pessoa, envolver a pessoa, pois somos irmãos, somos um só perante Deus, e ela está dividindo as experiências que ela tem, né, as experiências que ela foi envolvida muitas vezes pelo meio, e ela não teve a experiência de conviver com uma pessoa maravilhosa como você, positiva, que pode direcionar ela para outros caminhos, né? O caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da positividade, o caminho de perceber, puxa, aquelas aparentes dificuldades vieram, né, para me direcionar para outros caminhos, e aí vai, né? E outro ponto de reflexão, né, é a pessoa que está na minha frente é o meu espelho, e vejo nela refletida a minha própria imagem. É o que a gente aprende na Seiichi Onoye. Tudo que está ao meu redor é reflexo da minha mente. Então aquela pessoa, ela é meu espelho e muitas vezes ela está refletindo nas palavras, nas ações e nas atitudes aquilo que está escondido na minha mente, e através dela eu falo, puxa, eu preciso mudar meu estado mental, preciso mudar
a minha maneira de agir e pensar, e aí vai, né? Então são pontos de reflexões, e por esse motivo, né, se eu e o outro somos um, eu vou envolvê-lo com amor, e ao mesmo tempo que eu vou transmitir e vou direcionar ela para o caminho do amor, do bem, como nós dissemos ainda há pouco, direcionamos e canalizamos também a nossa vibração, tá? Então a mente cria todas as coisas concretas usando como matéria-prima a ideia, palavra, né? Todas as coisas manifestam-se concretamente através da ideia, palavra. Portanto, podemos dizer que a partir da ideia, da palavra, né, todas as coisas se manifestam aqui nesse plano fenomênico que é o mundo da manifestação. Então a palavra é a origem de todas as coisas, ou seja, tudo é resultado, né, daquilo que eu estou emitindo constantemente através do meu pensamento expresso através, né, da palavra falada, fisionômica, escrita e assim por diante, como nós falamos assim. Então vai aí uma pergunta na tela para vocês. Que tipo de semente você tem plantado? Eu acho tão bonitinha essa imagem que reflete exatamente até a família, né? Aí representado pelo pai, pela mãe, pelo filhinho, né? Uma das formas de expressão aí de amor familiar, vamos colocar assim. E aí, através desse exemplo, eu achei bonitinha a foto, né, que o pai e a mãe, eles estão gerando, né, regando ali a sementinha daquela criança, fruto daquele amor. Então, o que você pensa constantemente, o que você fala constantemente, o que você expressa constantemente, o que você imagina constantemente, né, de seus familiares, de você próprio, das pessoas que você convive e assim por diante, né? Se a sua mente está focada no lado negativo, nas situações negativas, assim se manifestará, diz o professor, né? O ensinamento da Seicho-no como um todo. Então, o meio para melhorar a nós mesmos consiste em fazermos vibrar em nossa mente as ondas mentais de luz. O ser humano apresenta-se como boa pessoa, né? Quando a sua mente vibra as ondas mentais de luz, e apresenta-se como má pessoa quando não há vibração de ondas mentais de luz em sua mente e essa se encontra encoberta por pensamentos sombrios, tá? Então, a Seicho-no nos convida o quê? A acreditar sem hesitação, por exemplo, que a sua esposa é infinitamente boa, que seu marido é infinitamente bom, né? Que seu parceiro, sua parceira é infinitamente boa, que seus pais são infinitamente bons, que seus filhos são infinitamente bons. E aí o professor ele nos convida, né, a esse exercício, né? Não receie estar sublimando-os exageradamente, né? Por mais que vocês sublimem, nunca será exagero. Persistam em sublimá-los, né? Seus pais, seu parceiro, sua parceira, seus filhos e com certeza, né, o seu chefe e assim por diante. E eles se aproximar-se-ão cada vez mais, né, dessa imagem ideal do mundo da imagem verdadeira, que é o que existe, né? O mundo de Deus, ele é perfeito. E quando você vai fazendo esse exercício constante, mente de sublimar, de verbalizar essa ideia, né, perfeita do mundo criado por Deus, desse Filho de Deus que se apresenta na sua frente, mas esse exercício ele vai, né, fazendo com que se reflita aqui nesse plano fenomênico, esse mundo maravilhoso de Deus, de felicidade, tá? Então, o progresso será com certeza contínuo e vai se concretizar cada vez mais, né? Um lar repleto de felicidade, um ambiente de trabalho cada vez mais, né? De alegria, de bem-estar, de felicidade e assim sucessivamente em outros ambientes que você tenha convivência com outras pessoas. E aí o professor vai falar que numa prática espiritual mais sublime, né, do que os membros de uma família, eles verem um nos outros a imagem idealizada e sublimada desse mundo da imagem verdadeira, tá? O professor vai falar muito disso sobre no livro também A Verdade da Vida, volume 14. Um convite aí para vocês também fazer. Então, gente, Seicho-no é prática, né? É frequência constante, né? A constância, as repetições que se consegue produzir para uma mesma situação, diversas situações, onde se consegue repetir um fenômeno. Ou seja, quanto mais eu repetir constantemente, essa vibração ela vai gerando, né? Ela vai vibrando, né, aos quatro cantos
do universo, como nós falamos, né? Vai formando corpúsculos espirituais que vai à busca daquilo que você está manifestando naquele momento, né? Ou seja, na tela tá aí para você. Você atrai aquilo que você vibra. Não existe outra saída, né? A vida, ela está respondendo às suas vibrações. Então, em que frequência você está vibrando, né? A frequência da estação certa ou a constância disso também podemos falar aqui, né? Você escolhe a sua vibração como quem escolhe, por exemplo, a roupa que você vai utilizar. Então, os nossos corpos, eles são carregados de energias, né? E de energia, e vivemos assim em constante vibração e atraímos o que vibramos, tá? Então eu lanço um desafio aí para você. Que tal começar né, a partir de hoje, né, com a vibração assim lá em cima, atraindo mais amor, mais paz, mais abundância, mais serenidade. Depende de você, né? Jesus Cristo, né, ele disse orai e vigiai, né? É orar, mas estar constantemente de vigia, vamos dizer assim, dos seus pensamentos, das suas atitudes, dos seus atos, para que realmente ela vá se manifestando conforme é no mundo de Deus perfeito e maravilhoso. Então, eu te desafio a exercitar durante um mês, falar, pensar e vibrar coisas boas. Que tal? Topa o desafio? Eu tenho certeza de que as coisas elas começarão a se transformar na sua vida gradativamente através desses constantes exercícios, tá? E algumas dicas aí, olha, selecione. O que a senhora está querendo dizer com selecionar, preletora? O conteúdo e as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, por exemplo, através de notícias, redes sociais, músicas, também trazem consigo ondas vibracionais, viu? Então se conecte apenas com o que o que te inspira, né? O que te faça bem constantemente. Outro ponto, atitudes e sentimentos, tá? O que você faz, pensa e sente durante o seu dia, né? Reclamações e maledicências, são essas as vibrações que você quer atrair para você, né? Que tal substituir por gratidão, olhos generosos, sorriso no rosto, diálogos positivos? Não é maravilhoso? Não tem nada assim, né, de construtivo de repente para você falar naquele momento? Silencie-se. Fique quieto, né? Tô ali numa conversa, tá todo mundo empolgado, muitas vezes é assim que acontece, né? Com alguns amigos, aí um começa a falar uma coisa negativa, aí quando a gente vê, né, a conversa desandou, né? Fique calado, né? Não se expresse naquele momento, influencie, como eu disse, positivamente. Mudando de assunto, aconteceu. Muda de assunto para que aquela conversa ela caminhe, né, em direção a coisas boas, tá? Porque seus pensamentos, quando utilizados de maneira incorreta, te aprisionam, imobilizam, né? Não se deixe levar pelo meio, tá? Não se renda a eles, confie na voz do seu Deus interior, né, para se conectar sempre com a sua voz interior. Combinado? Bom, né? Então vibre com coisas boas, tá? Me fez lembrar de um texto que eu gosto muito, vou colocar aí para vocês na tela, que fala sobre a história do sino, tá? Olha só que legal. Onde quer que você esteja, seja o que for que esteja fazendo, lance bênçãos ao seu redor. Diz assim o texto, tá? Certa manhã, quando o monge Ekido, chefe do templo Eirei, estava sentado no santuário principal, ouviu o sino do templo repicar de modo muito agradável. Aí ele pensou, né? Quem estará tocando aquele sino? Pensou ele. Como o som daquele sino estava realmente puro e agradável, mandou chamar a pessoa que o havia tocado. Atendendo ao chamado, apresentou-se um jovem monge aprendiz. Então perguntou-lhe, com que sentimento havia tocado o sino? E aí o jovem respondeu, quando saí da minha terra natal, minha mãe disse-me para mentalizar, muito obrigado, muito obrigado. Ao realizar qualquer tarefa que fosse, e assim procedi no momento de tocar o sino, né? Ele repetia a palavra, ele estava vibrando constantemente o muito obrigado, né? E olha só que lindo, né? Então, quando o professor ele fala, quando esse tipo de sentimento se propagar no mundo todo, a paz virá naturalmente ao globo terrestre.
através do ato de tocar o sino, o jovem monge estava abençoando o mundo todo. Olha só que bênção, né? Eu costumo fazer isso, às vezes eu tô na rua, eu vai passando os carros, eu gosto muito de dirigir, eu vou falando, Deus te abençoe, né? Deus te abençoe. Aí eu vejo, né, uma família caminhando pela rua, que Deus dê infinitamente saúde, prosperidade, né, para essa família abençoada. Tô no shopping, enfim, né, onde quer que estejamos, vamos vibrar, né, coisas boas para as pessoas ao nosso redor. E se abençoarmos o mundo, né, com certeza se concretizar a paz mundial, como o professor ele coloca aí nesse texto maravilhoso, né? Eu fico no exercício diário, viu, de vibrar a palavra muito obrigado, né? Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, né, eu ganhei lá numa atividade para mulheres. Nós temos eventos, né, voltados para mulheres, e nesse evento, o curso Mulheres de Deus, que teve na Academia de Vilna, a gente ganhou de presente esse cordão, né? É um cordão, gente, ó, né, com bolinhas, né? Aí a gente chama um cordão de contas, vamos colocar assim, e aí a gente vai exercitando muito obrigado, né? Ou seja, eu direciono a minha mente para o sentimento de gratidão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigada, Deus, por ter nascido nesse corpo maravilhoso, muito obrigado, antepassados, muito obrigado ao vizinho, muito obrigado ao chefe, muito obrigado ao meu coração. E você pode agradecer cada parte do seu corpo. Eu faço esse exercício constantemente, eu estou com esses contos, esse cordão aqui, né, exercitando, direcionando a minha mente através desse exercício. Estou cozinhando, estou emitindo constantemente a palavra muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Isso é maravilhoso, né? O professor Masaru Taniguchi, ele fala que realmente é vibrar, né? Estar com esse sentimento de gratidão por tudo e por todos é realmente algo grandioso. Então faça o exercício aí você também, tá cozinhando, tá passando roupa, né? As senhoras ou os jovens, homens também, né? Cozinham, passam roupa, né? São tarefas assim realmente grandiosas, tá lavando o toalete, tá lavando o carro, tá estudando, né? Tá com a mente aparentemente vazia, né? Sem pensar em nada, mas é difícil, né? Você tá lá vibrando a palavra muito obrigado, tá? Fica aí um exercício gostoso de fazer na Seita no Ieru. Na tela para vocês a gente tem o Salmo 100 da Bíblia Sagrada e diz assim, né? O hino de ingresso ao templo, Salmo de ações de graça. E a gente começou ali no 1, né, que diz assim, versículo 1, e aí ele segue, diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e ele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, entrai pelas suas portas com a ação de graça, e também seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Eu gosto bastante desse versículo e de outros versículos que ali na Bíblia consta, né, que fala sobre os hinos, né, as músicas, ou de que forma, né, a gente com alegria, né, ele fala sobre os cânticos, né, desse trabalho maravilhoso de rebanho, de auxiliar Deus, né, de auxiliar a direcionar, né, as pessoas que estão à nossa volta, o nosso rebanho, né, o rebanho de uma maneira geral, para a luz, para o amor, para o bem. E em vários trechos, né, da Bíblia ele fala, né, sobre o canto, sobre os hinos e tudo mais. E pegando como gancho, né, esse item, na sequência, eu trago para vocês, né, na tela tem aí um piano, né, um instrumento que tem, assim, verdadeira paixão, né, e aqui vai nos representar a música. Então a música é um tipo de arte que trabalha resumidamente com a harmonia, né, entre os sons, o ritmo, a melodia e a voz. Quem estudou canto, né, música de uma maneira geral, tem vários outros aspectos, mas a gente vai resumir aqui nesse, né? E aí cada um aqui representa uma nota, tá, desse piano. Então, na casa, no trabalho, faculdade, escola, você e o relacionamento com os vizinhos da rua, do prédio, assim sucessivamente. Cada um representa aí uma nota, tá?
Então, se o piano está desafinado, né, ou se a música ela não está, né, gostosa de ouvir, né, então no caso do instrumento, vamos afinar esse instrumento corretamente, ou seja, né, se a nossa vida não está da forma que nós gostaríamos, ou se a música ela não está prazerosa, vamos dizer assim, vamos tocá-la de modo correto, né? Cada família, país, estado, cidade, bairro, toca um tipo de música de acordo com a sua vibração, tá? Então, o tipo de vibração, ele constrói, né, todos os relacionamentos que nós vivemos constantemente. Colocando aqui como exemplo a família, né? O tipo de vibração que a sua família nesse momento ela está emitindo, ou que tipo de música ela está emitindo nesse momento. É uma música agradável aos ouvidos dos membros da própria família ou para o redor, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesse sentido e se precisar alterar alguma coisa, a gente precisa alterar, tá? E aí, por que isso acontece, né? Muitas vezes. Eu preciso falar de duas leis mentais, porém, antes eu quero explicar bem rapidamente, né, sobre a verdade vertical e a verdade horizontal da Seiichi Onoye. Em que consiste, basicamente, a doutrina da Seiichi Onoye? Ela é constituída da verdade horizontal e a verdade vertical. A verdade vertical é de que o ser humano é filho de Deus, dotado de vida infinita, sabedoria infinita e todos os demais atributos do Pai. Perfeição essa inerente, né, à sua essência, ao seu eu verdadeiro. Contudo, embora o nosso eu verdadeiro ele seja um ser divino, eterno e perfeito, se não manifestarmos concretamente neste mundo essa natureza divina e ficarmos apenas discutindo teorias, muitas vezes, nós não estaremos vivendo na prática a verdade pregada pela religião que a gente está naquele momento, né, vivenciando, tá? Então, o que devemos fazer para viver na prática a verdade vertical? Isto é, para manifestar, né, no espaço horizontal chamado mundo fenomênico, a verdade de que nós, seres humanos, somos filhos de Deus, eternos e perfeitos. Antes de mais nada, é preciso que nossa mente desperte para essa verdade. É isso que nós estamos falando aqui, né, durante esse bate-papo. O mundo fenomênico ele é projeção da nossa mente. Portanto, quando nós conscientizamos que todos somos filhos de Deus, manifesta-se no mundo fenomênico a perfeição do reino de Deus e da natureza divina do ser humano. Então, o reino de Deus é um mundo regido pela sabedoria infinita de Deus, onde todos vivem em perfeita harmonia e desfrutam, né, da riqueza infinita. É o mundo verdadeiro, o mundo da existência verdadeira, tá? E aí tem a verdade horizontal. A verdade horizontal é a de que o mundo fenomênico, esse mundo material, não é existência real, sendo mera projeção da mente. Portanto, nele podemos manifestar qualquer situação, seja prosperidade ou pobreza, saúde ou doença, felicidade ou desgraça, seguindo nossa própria atitude mental, tá? Dito isso, né, nós temos duas leis que nós vamos falar rapidamente aqui, que é a lei da atração, semelhantes se atraem, tá? Tá aí na tela para você. Lei da atração, semelhantes se atraem. Os semelhantes se atraem, né? Pessoas que pensam igual, procuram e atraem umas às outras, tá? Você atrai continuamente pensamentos, influências e condições que mais se aproximam de seus pensamentos. É simples assim. Você, como diz no livro A Verdade e Orações, volume 1, tem uma oração, se me falha a memória, oração para viver plenamente o agora. Eu amo essa oração. E nessa oração, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, tá? Ele fala que você está no sítio que lhe é mais adequado no momento. Você está no local que mais se adequa aos seus pensamentos e o exercício vai fazer o seu crescimento ele acontecer, tá? Então, as leis elas proporcionam liberdade, alegria, saúde, prosperidade, paz às pessoas que as compreendem e aplicam corretamente isso na sua vida prática. O semelhante se atrai é a lei mental que constitui a verdade horizontal do ensinamento da Seiichi Onoye, ou seja, o mundo fenomênico é a projeção da mente. Frase que exprime a lei da manifestação do mundo fenomênico, né, do desencadeamento muitas vezes da força kármica. A gente não vai entrar aqui nesse detalhe, tá?
Então, o mundo fenomênico é um local de manifestação da mente. A mente é a essência de todas as coisas. Então, nossa vida é regida pelos pensamentos que nós mesmos concebemos, pelas ideias vindas do mundo exterior, né? São gravadas em nossa mente sob a forma, muitas vezes, de sugestionamentos também. E não importa que o nosso pensamento ou o sugestionamento tenha vindo de fora, seja consciente ou inconsciente. Muitas vezes ele está ali gravado e a gente não percebe, tá? Depois dessa fase, passamos a ter uma vida mental independente, começamos a ter pensamentos próprios. E como consequência natural, né, o nosso mundo começa a se transformar pelo poder dos nossos próprios pensamentos. Em suma, o ser humano manifesta suas ideias, seus pensamentos em seu modo de viver. É isso que acontece, né? Em determinados momentos, a gente é influenciado pelo meio, ou seja, pela nossa família, quando a gente é pequeno, e a gente vai tomando consciência, a gente vai criando, e aí muitas vezes a gente é influenciado por meio, e assim vai, tá? É assim que acontece, tá? E a outra lei, que tá aí na tela para você, sobre a lei de causa e efeito, tá? Como diz na Seiichi Noye, é uma lei inexorável que influi no rumo da vida. Às vezes as pessoas se referem a ela como lei de causa e efeito, também chamada de lei de ação e reação, lei devolutiva e etc, né? Segundo essa lei, tudo que lançamos como causa, pensamentos, palavra, ação, sentimentos, retornará concretizada como fato ou circunstância na sua vida. É assim que acontece, tá? É a lei que diz, quando há uma causa, vem o efeito. Uma vez que o indivíduo criou a causa, ele terá de colher esses frutos, tá? Então vamos pegar como exemplo a bola, né, que estava aí na tela para vocês ainda há pouco, né? A lei de ação e reação realiza a compensação em seu respectivo mundo. Jogando-se uma bola contra a parede, a bola retorna naturalmente por força da atração. Isso ocorre fisicamente, mecanicamente, sem que exista aí qualquer intenção de represália ou qualquer sentimento de vingança, como acontece no mundo da mente. É apenas uma reação a uma ação que acontece no mundo da matéria, né? Jogo na parede a bola, ela vai retomar. Então, mesmo que a pessoa ela fique zangada, enquanto não houver a ação de atirar a bola, esta não lhe será atirada de volta. É assim que acontece. O efeito da ação de zangar-se ocorrida no mundo dos sentimentos aparece na forma de zanga da outra pessoa, também no mundo dos sentimentos ou no mundo mental, né? Então, todavia, como a mente é superior à matéria, quando ela se excita violentamente, vamos dizer assim, essa excitação movimenta a matéria e pode chegar a mover uma espada, um projétil, uma bomba, por exemplo. É por isso que a guerra se inicia primeiramente no mundo da mente. É o que o professor Masaru Taniguchi ele nos coloca muitas vezes nos livros A Verdade da Vida, né? Então, a ação da mente permanece armazenada em forma de possibilidade de materialização, ou seja, é uma semente, até surgir uma condição para ela se materializar, a ação, ou seja, vou jogar a bola contra a parede. Aí isso, né, na Seiichi Noye, no budismo também, a gente se denomina karma, né? O karma de uma existência anterior pode ficar armazenado mesmo após a reencarnação e podemos nascer neste mundo trazendo aquela bagagem, né, de outras vidas, por exemplo, de alguns outros momentos. E aí, quando ela tem a oportunidade de se materializar, né, a gente dá essa oportunidade, aquela semente gravada vem à tona. E a gente vai gerando e criando essas vibrações, tá? Então, a felicidade e o êxito de uma pessoa nessa vida, ela depende do quanto ela age segundo as exigências dessa lei, quer ela conheça ou não, tá? É aquela lei que pode ser assim expressa: hás de colher o que semeaste, né? E aí vai, tá? Então, atitudes têm muito mais consequências do que você imagina, né? Tudo que você faz, ela se multiplica e atrai mais situações semelhantes na sua vida. Por isso, tome cuidado com os seus hábitos. Por isso, muitas vezes aqui nas atividades nós vamos falando, contando relatos, dando alguns exercícios,
para que você perceba, né, de que maneira você pode direcionar e conduzir a sua mente, né, para Deus, para o mundo perfeito criado por Deus, tá bom? Voltamos aqui ao nosso livro-texto, na página 95 está escrito assim: a atmosfera pessoal é muito importante para realizar trabalhos grandiosos, né? E o professor ele diz: quando o empregador pensa em contratar um novo funcionário, emprega um candidato que possui atmosfera agradável. A atmosfera, nesse caso, nada mais é que manifestação da própria mente da pessoa. Atualmente, os formandos das faculdades comentam com seriedade que é preciso ter uma boa aparência pessoal para ser jornalista, como também para ser bem-sucedido na vida. Aí o professor ele fala, nesse caso seria mais apropriado dizer atmosfera pessoal em vez de aparência pessoal. Há uma relação entre a aparência pessoal e a atmosfera pessoal, pois ambos podem ser modificadas conforme o estado mental da pessoa, como nós dissemos. Por exemplo, a pessoa que cresceu em uma zona de meretrício tem um certo ar próprio desse local, em suas atitudes, seu aspecto pessoal e na sua atmosfera. Também é possível perceber se alguém foi criado em uma família muito severa, né, ou não. A nossa primeira impressão geralmente costuma ser correta e por meio dela podemos aprender em um relance todo o histórico pessoal de alguém. Muitas vezes é assim mesmo que acontece, né? A gente consegue, através daquilo que a gente está vendo fenomenicamente, as atitudes, enfim, da pessoa, essa impressão fica mesmo. E ele coloca, a primeira impressão nada mais é do que a percepção da atmosfera da pessoa. Nossa atmosfera, portanto, é muito importante para sermos bem-sucedidos no trabalho. Se nossa mente ficar preenchida de ódio ou desejo de usurpar o lucro alheio, esse sentimento vil naturalmente será captado pelo outro com uma atmosfera vil e ele ficará precavido contra isso. E aí o professor ele vai em dando alguns exemplos para a gente. Um deles, ele conta um relato aqui, está na página 96, 97, vou contar resumidamente. Ele fala que foi contado num seminário, um fato que aconteceu na época em que começou o arroxo financeiro com medidas tomadas para conter a expansão do crédito, né, das empresas. Aí ele diz, o senhor Harano tinha uma indústria de balas de médio porte com cerca de 100 funcionários. Mas para administrar esse negócio ele tinha que recorrer a um determinado empréstimo bancário. E aí ele pediu um financiamento de valor considerável ao banco, e aí o gerente da agência bancária disse que achava difícil conseguir aquele financiamento, mas ele, né, se dispôs a consultar a matriz, tá? Aí o senhor Harano dirigiu-se assim diversas vezes ao banco, pois ele necessitava muito, né, daquele financiamento, até conseguir que o gerente o acompanhasse até a matriz em Tóquio para negociar o empréstimo. E aí, né, o gerente, eles foram consultar esse diretor da matriz, mas eles acabaram encontrando, gente, dificuldades para falar, né, com ele, pois estava muito ocupado, com inúmeros compromissos e tal. Aí, enquanto o senhor Harano aguardava na sala de espera, o gerente ele acabou se dirigindo ao diretor para explicar o motivo da visita dele ali, né? E ao retornar, ele disse para o senhor Harano, né, que tinha conversado com o diretor, mas achava que ia ser muito difícil que ele conseguisse o financiamento. Mas, em todo caso, ele pediu para esperar até a tarde, pois o diretor iria falar com ele pessoalmente. Mas, na cabeça dele, ele ficou vibrando, né, o que o gerente disse, que seria muito difícil. Aí, ouvindo isso, o senhor Harano ficou muito apreensivo, e aí, na hora do almoço, olha só, gente, o diretor com que o senhor Harano precisaria falar à tarde, ele passou na frente deles e o gerente então cochichou. Ele que é o diretor, né, que vai conversar com a gente à tarde. E aí, observando o rosto do diretor, o senhor Harano achou que ele tinha uma fisionomia, diz aqui, demoníaca, malvada, com a boca retorcida, parecendo um vilão. Imagina a cena, né? Você passar aquela pessoa que você fala, meu Deus do céu. E aí ele admirou-se por achar que o gerente tinha razão em prever dificuldades na negociação, mas logo em seguida ele mudou de pensamento. Aí ele pensou assim, ó, ele falou, não, tem que mudar meu pensamento, não é assim que filho de Deus pensa. E aí ele disse, esse homem que parece ser malvado, na verdade não existe. Ele é filho de Deus, portanto, eu e ele somos irmãos, uma só vida. Lembra que a gente falou no início da palestra sobre isso?
E aí ele continua: achei um demônio porque a minha mente estava perturbada com um demônio. Peço que me desculpe, pois eu estava muito errado. Em seguida, o senhor Harana orou compenetradamente na sala de espera. Aí ele pensou assim: o senhor é filho de Deus. Há poucos minutos eu o vi com sentimento nada edificantes, mas a sua imagem verdadeira é a de filho de Deus, perfeito, maravilhoso. O senhor possui uma mente amorosa e certamente fará com que o meu desejo se concretize. Foi assim que ele pensou. E aí, né, depois do almoço, ele ficou esperando que o diretor chamasse. Quando o diretor apareceu, juntamente com o gerente, a fisionomia dele estava sorridente como um anjo, né? E essa visão não foi proporcionada por uma simples perspectiva do senhor Harana, mas realmente o estado mental do diretor mudara. E por isso a fisionomia dele também havia se modificado completamente, tornando-se todo sorridente, né? Desse modo, o senhor Harana, ele conseguiu concluir satisfatoriamente a questão do financiamento, e, em consequência, seus negócios melhoraram em todos os aspectos. E aí, a gente vai entendendo, né? Na próxima tela, vem aí, o professor, ele diz que a atmosfera pessoal, ela pode ser modificada, né? Exatamente como o que nós acompanhamos aqui nesse relato agora, né? Ela pode ser modificada. Contando uma coisa bem rapidamente, pessoal, temos uma pessoa maravilhosa que trabalha aqui em casa, ela se chama Regina, e num determinado dia da semana ela limpa a garagem, né? E retiramos os carros, e como é um sobrado, assim, nós conseguimos assim ver pela janela os carros na rua, tá? E no final do dia nós recolhemos, né, esses carros. Aí num determinado dia, né, num determinado horário, eu sei que meu esposo ele vai chegar, e normalmente eu vou até a janela e fico aguardando ele chegar. Meu esposo chegou em um determinado dia, eu estava contando para ele um relato de uma pessoa que eu tinha participado de uma palestra à tarde, e a pessoa dizia, né, muito obrigado, né, pelas experiências vividas, né, sempre com o coração dócil e gratidão, que ela tinha falado, né, do esposo, que ela sempre falava, né, se referia ao esposo sempre com sentimento de gratidão, sempre muito positivo, etc e tal. Tava contando para ele, né, e foi bem interessante que a gente estava ali na janela, olhando, e eu vi o carro, falei: nossa, amor, né, a gente tem que recolher os carros. E ele olhou todo brincalhão, né, e ele me disse: sim, esposa querida e maravilhosa, com muita gratidão, com a mente dócil e com muita alegria eu vou recolher os carros. Eu falei: não, eu desço. Ele: não, eu tô brincando com você, pode deixar que eu desço, né? E com esse sentimento ele desceu. E aí ele falou: só se a minha esposa maravilhosa ficar aí de cima olhando e me agradecendo. E assim eu fiquei, né, olhando para ele de cima. E aí ele colocou o carro na garagem, né, e foi ele colocar o carro na garagem, e de repente eu vi uma moto completamente desgovernada, né, subiu pela calçada e acabou pegando aí vários outros carros que estavam parados, né, e o nosso estava exatamente no local, né, que essa moto de forma desgovernada passou, né? Então, naquele momento eu falei: Deus, muito obrigada, né? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Comecei a agradecer, o coração acelerou. Eu falei: gente, né? Aí meu esposo desceu porque ele estava colocando o carro e ele nem viu, na verdade, né? O portão fechou, e quando ele subiu, a gente foi olhar pela janela, né? As pessoas foram ajudá-lo, nós descemos para ajudar também o motoqueiro. Mas olha só que interessante, a nossa mente, ela não estava em sintonia com aquela vibração, né? E recebemos naquele momento que a proteção dos nossos antepassados, o anjo protetor do carro, né, realmente ali se manifestou e fez com que aquela situação, a gente não participasse de certa forma daquela situação, porque a gente não estava em sintonia, né? Eu me lembro assim de algumas outras situações que acontecem na vida da gente. Tenho certeza que você também aí tem muitos relatos, vai colocando aí no chat pra gente, né, de situações que aconteceram, né, que mudaram, né, o sentido aí de algumas situações corriqueiras, mas mostra, né, que a nossa atitude mental, ela vibra, né, de acordo com determinadas situações, e vão, né, se manifestando aí de diversas formas, tá bom? E aí vai, o professor ele diz, né, também aqui na página 99, ele vai discorrendo sobre vários outros exemplos, e aí ele diz, né, tá aí na tela para vocês: quando a atmosfera do lar está repleto de amor,
a mente e a imagem dos filhos e até dos empregados que nele moram se transformam, né? Tá aqui na página 100, 103, é realmente bastante interessante, né? E aí ele fala que vai realmente mudando a situação. Ele diz assim, participando de reuniões realizadas em diversos locais, podemos sentir o ambiente peculiar de cada lugar. Todas as pessoas reunidas e, naturalmente, a reunião que transcorre em um ambiente caloroso produz bons resultados. Assim, podemos dizer que a atmosfera, seja ela global ou individual, influencia muito o resultado obtido. E ele complementa aqui na página 99. A atmosfera das pessoas pobres, fracassadas ou que mudam frequentemente de profissão denota um certo grau de frieza, porque nela transparece a mente que sempre deseja receber as coisas. As pessoas que estão sempre pedindo como mendigos. Quero receber alguma graça de alguém, ou será que essa pessoa me dará dinheiro, serviço ou trará algum bom negócio? Possui uma atmosfera de usurpação, né? Ele fala que muitas vezes essas vibrações elas repelem a vibração do mundo perfeito criado por Deus. Ele continua, as pessoas bem-sucedidas na vida e que são felizes no sentido verdadeiro, possuem uma atmosfera de doação, atmosfera de amor. O amor de quem quer dar algo aos outros transborda de todo o seu ser e assim ele acaba sendo bem-quisto, amado, respeitado, além de ser cada vez mais feliz e conseguir desenvolver um trabalho que beneficia as pessoas. Então, nesse momento, puxa, que tal você tá de férias, vamos colocar assim, não tá trabalhando, tá de férias, um momento temporário, se doe para alguma causa, para alguma instituição temporariamente. Eu tive algumas pessoas que vieram nos auxiliar em algumas oportunidades quando eu trabalhava no gabinete de marketing e comunicação da Seite Onoye, eu mesmo agora na Pomba Branca, que são voltados para as senhoras. Sempre tem pessoas que vão ali se doar, né, temporariamente, elas querem manifestar o amor e automaticamente é interessante que essas pessoas que estão sempre se doando, as coisas vão se manifestando de forma gradativa na vida delas. Pessoas que vieram, se doaram durante um mês, depois, leitura, surgiu, né? Olha, um emprego maravilhoso, aquilo que eu esperava, aquilo que eu vibrava, né, está se manifestando na minha vida, né? Como forma realmente, né, de beneficiar as pessoas, automaticamente as pessoas são beneficiadas. Claro que não vamos fazer isso com esse sentimento, eu vou fazer para receber, né? Não é essa vibração, né? É se doar e automaticamente, de uma forma natural, as coisas vêm até você, né? Aí tá falando, né, da atmosfera e tal, me lembrei, deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui, vamos lá, dá para eu contar. O relato da compra aqui da nossa casa, né? Vocês estão na sala, que é uma das nossas salas. Sejam bem-vindos, podem sentar, podem se sentar, brincadeira, gente. A gente estava na busca de uma casa para comprarmos, né? E o meu esposo, para ir trabalhar, algumas vezes ele sempre passou na frente aqui dessa casa, né? E naquele momento, assim, a gente não tinha, materialmente falando, manifestado o valor para comprar uma casa à vista. Mas a gente visualizava vivendo numa casa abençoada, cheia de vibrações boas, vivendo com muita alegria, né? E para exercitar nossa mente, lançar para o universo o nosso sonho, né? Os corpúsculos espirituais que a gente está falando também, essa vibração. Visitamos 2 casas, ambas com os mesmos valores de venda, tá? Uma delas é essa que o meu marido passava constantemente. Só que uma tinha uma metragem menor, outra maior, mas era o mesmo valor. Pra vocês terem uma ideia, uma era de 240 metros e a outra era de 740 metros de área construída. Aí visitamos as duas e, para nossa surpresa, a maior era a moradia de 15 freiras. Adoramos, assim, a vibração, né, da casa, mas ainda, com certeza, os moradores, né, que nos falavam que tinha muito carinho e gratidão por aquela casa, né? As freiras falaram pra gente que queria deixá-la para uma família maravilhosa como a nossa, que também trabalhava para a obra de Deus, né? Me lembro como se fosse hoje, né? A freira, a senhora Inês. E também devido à idade, né, de algumas, elas precisavam de uma casa térrea. Pois bem, o meu marido, ele sempre desejou, né, ter uma casa grande. E os olhos dele, assim, ficaram encantados, né, para aquela casa de né, carinhosas freiras.
E ele não parava de falar naquela casa, né? E aí nós convidamos também alguns familiares para conhecer, né, a das freiras. E um dos irmãos do Enio, né, eu me lembro como se fosse hoje, ele disse assim, Enio, isso aqui é um presente de Deus, né, para a família. O valor das casas são praticamente iguais, mas como você trabalha tanto para a obra dele, né, ele, com certeza Deus, seus antepassados, estão nos presenteando, foi assim que ele disse, né? A família com muito amor através, né, desse patrimônio grandioso. E aí nós fizemos um planejamento de orçamento para ver o que tínhamos e o que precisaríamos. E resumidamente era o dinheiro reservado para a compra, o fundo de garantia do meu esposo e o empréstimo do banco. E nota, tá? Uma nota aqui. O meu esposo, ele não queria mexer no fundo de garantia dele, mas a gente não tinha como fazer isso naquele momento, tinha que utilizar. Aí visitamos a nossa gerente, avaliamos a proposta, foi aprovado o empréstimo, tudo certo, conversamos com as freiras, fechamos o negócio diretamente, né, lá com o nosso banco e tal. As freiras vibraram de alegria no dia da venda e nós também, né, muito. Assinamos o contrato, a venda teve liberação do Vaticano, viu, gente? Foi feito, né, a assembleia aqui no Brasil, o pedido foi para o Vaticano, foi aprovado, enfim. Foi repassado o valor que tínhamos, saiu o valor do empréstimo e ficou faltando só o fundo de garantia. Estão acompanhando, né? Passado alguns dias, nós recebemos uma ligação da nossa gerente com uma voz muito triste. A gerente nos informou que ela não entendia o que estava acontecendo, porém, mesmo aprovado inicialmente, o fundo de garantia do meu esposo não sairia e nos explicou os motivos, tal. Vocês se lembram que eu comentei que meu esposo não queria utilizar, né, este fundo. Então, conscientemente ele queria utilizar na casa, mas inconscientemente ele não queria. Então, se manifestou conforme ele vibrou mais intensamente. Nossa, gente, que angústia, né, inicialmente. Porém, a gente canalizou a nossa mente, as vibrações de Deus, agradecendo a Deus. E me lembro que, diante do oratório, nós conversamos com os nossos antepassados e agradecemos a orientação, a proteção deles. E se as coisas aconteceram daquela forma é porque a casa não era nossa. Porém, se fosse, né, alguma coisa iria acontecer, a história de alguma forma iria mudar o curso, né, daquela situação. E mantivemos na nossa mente esse espírito assim, realmente de gratidão, de reverência, né, porque nada acontece por acaso. E aí a gente tinha que conversar com as freiras, marcamos com elas na casa, para podermos explicar o que estava acontecendo para desfazer o negócio, era isso. Quando contamos para a querida e saudosa irmã Inês, né, ela se encontra no plano espiritual, ela partiu para o plano espiritual, ela nos disse, não se preocupe, a casa é de vocês. Aí eu olhei assim pro meu esposo, imaginei, gente, acho que ela não entendeu, né, o que a gente estava falando. E começamos a explicar que havíamos feito, né, o empréstimo com o banco no valor máximo e não daria para alterar. E aí, respeitosamente, ela nos cortou e disse, vocês não entenderam. A casa é da família de vocês, queremos uma família como a de vocês para cuidar desse cantinho que amamos tanto. E complementou, vocês pagam conforme dá, a prioridade é a parcela do banco e não se preocupe com a gente, vocês vão pagando conforme dá. Gente, sem assinar um papel de compromisso, assim foi feito o acordo, e aí a gente não ficou com a consciência tranquila, claro, e dias depois redigimos assim um termo de compromisso, assinamos e entregamos às freiras, e claro, né, sempre mentalizando, somos filhos de Deus, herdeiros de todas as dádivas de Deus e a prosperidade se manifesta, né, em nossas vidas de acordo, né, com as necessidades, na hora exata, quando assim vibramos, né, e continuamos nessa vibração. E assim se manifestou na nossa vida, assim, realmente a prosperidade infinita do Filho de Deus e conseguimos quitar o nosso compromisso com o banco e ao mesmo tempo com as freiras, tivemos ajuda de alguns familiares por parte do meu esposo, que generosamente, em muitas ocasiões, depositavam na conta dele para ajudar a honrar o compromisso, aí a gente conseguia quitar o banco e as freiras assim ao mesmo tempo, né? E graças a Deus temos esse cantinho abençoado por Deus, né? Com uma vibração realmente maravilhosa. E uma coisa interessante também, né? Desde a minha infância eu comentava com os meus pais e com a minha irmã que os amava tanto, tanto que eu queria morar, todo mundo
mundo junto, né? Num único bairro, que a gente ia morar todo mundo junto no único bairro. E aí, né, essa casa maravilhosa, nós temos alguns andares, aí um deles a minha irmã mora, né, com o meu cunhado e mais 2 sobrinhos. No outro andar, né, o meu marido maravilhoso arrumou e ajeitou ali para o meu pai morar, né. Um outro a gente tem lazer e a parte de escritório, que nós estamos em home office, né, em muitos momentos aqui trabalhando pela Seitio Noie. E o andar aqui da nossa família, que graças a Deus e graças aos nossos antepassados a gente está sempre vibrando, né, o bem, vibrando coisas boas, e automaticamente as coisas boas vão acontecendo na nossa vida, né. A gente tem um jardim na parte do térreo, durante a pandemia a gente fez horta, vivemos assim com alegria e com espírito de gratidão pelas dádivas recebidas constantemente nesse plano fenomênico, né. Então é muita gratidão, né, realmente, né. Então nós atraímos as situações, né, e circunstâncias na nossa vida de acordo com o nosso estado mental, não é verdade? E realmente as coisas elas vão se manifestando assim, então nós temos que vibrar dessa forma. E aí, na tela para vocês, diz assim: o lugar do mundo onde Deus mais precisa de você é o seu lar. Seja o melhor em casa e encontrará o melhor aonde quer que você for. Tá no livro A Arte de Viver em Família. Então, gente, o lar é um lugar que nos proporciona a maior parcela de nossa verdadeira felicidade. Portanto, tornar sombrio o ambiente do nosso lar é o mesmo que destruir a maior parte da nossa própria felicidade, né? Não existe nada que nos ocorra em vão, né? Nós dissemos, este é o lugar onde as pessoas são treinadas no ambiente que corresponde ao seu estado mental, né? Mas de nada adianta ter uma casa maravilhosa se nós não conseguimos viver em paz, se não vibramos amor com as pessoas que nelas vivem, né? De nada adianta estarmos também num ambiente de trabalho, estou trabalhando, consegui um emprego, se na empresa não conseguimos viver em paz com as pessoas que nos cercam, tá? E aí vai. Então exercite o poder da palavra sempre de maneira construtiva, tá? Aqui em casa, por exemplo, desculpa estar falando, né, tanto de coisas assim pessoais, mas é uma forma de dividir as minhas experiências, pois como cada um de vocês, eu também estou aqui no meu exercício neste mundo, né? Trabalhando o meu estado mental, para que realmente a gente possa expressar cada vez mais Deus. Aí tem umas fotos, né, eu acho tão bonitinha, as expressões assim de carinho quando eu viajo. A minha filha coloca, né, uma vez que eu voltei nas escadas, aí você fez falta, né? A gente na geladeira, a gente coloca bilhetinho um pro outro, não tá lá o que falta comprar, tá lá bilhetinho de carinho, de reverência, de gratidão, e assim a gente está constantemente exercitando esse ensinamento maravilhoso da Seitio Noie para que realmente as coisas boas se manifestem cada vez mais na nossa vida. Então, expressem e vibrem o seu melhor aonde quer que você vá, esteja, né, sempre dando o seu melhor, né? Dê sempre o seu melhor para o mundo, para as pessoas que você convive no seu lar, no seu trabalho, na escola, enfim, né? Dê o seu melhor sempre, vibre sempre coisas boas. E com certeza, né, essa atmosfera maravilhosa, ela vai atraindo sempre coisas, pessoas e situações boas, tá? Tem aí para vocês, pra gente ir finalizando, tem uma roda gigante, né? Poderíamos dizer que a nossa vida é como uma roda gigante. Há momentos em que tudo dá certo e é como se estivéssemos no alto da roda gigante da nossa vida. Mas existem momentos em que muitas coisas não saem como queremos, ou seja, percebemos que estamos no ponto mais baixo da nossa roda gigante. Se perguntássemos às pessoas por que as mesmas participam de um movimento religioso, várias seriam as respostas. Mas poderíamos dizer que a estabilidade seria uma das respostas mais corretas. Então, independente de estarmos no alto ou no baixo da nossa roda gigante, Deus nos proporciona essa estabilidade. Então, abra o seu coração para que Deus faça parte da sua vida, sempre, tá? A cura e a solução de todos os problemas, elas se dão na mente. E na oração verdadeira, né, que chegamos a Deus e nos sentimos unidos a Ele, tá?
Então, devemos procurar realizar um trabalho grandioso por meio de força de nossa atmosfera de amor e sabedoria. Assim está escrito no livro Amemos Intensamente, na página 105, você está vendo aí na tela, tá? Então, o que você pensa, você vibra, o que você vibra, você atrai. Então, para que o nosso lar, nosso ambiente de trabalho e todos os demais ambientes de convivência se tornem um local de atmosfera agradável, calorosa e prazerosa de viver, é necessário vivermos mutuamente com sentimentos de amor. Então, quando esse ambiente é preenchido pela atmosfera de amor, doenças, infelicidades e calamidades não se aproximam daquele lar. Tá bom? Tem uma oração que eu gosto muito de fazer todos os dias, tá ali no livro Convite à Prosperidade, volume 1, que diz assim, né? Ó Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor me protege, a sua proteção é perfeita. Ó Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor me orienta e a sua orientação é perfeita. Vamos de novo? Ó Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor me protege, a sua proteção é perfeita. O Senhor é o meu Pai, o Senhor me orienta e a sua orientação, ela é perfeita hoje e sempre. Para a gente finalizar, gostaria de convidar você, né, para ficar em uma posição confortável. Nós na Seichonoye, nós temos uma posição de oração, né? Nós ficamos em posição de oração assim, ó. Então, nós gostaríamos que os senhores fechassem os olhos e nós vamos terminar essa atividade com uma oração do livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, tá bom? E na página 192, né, fala também bastante sobre a atmosfera. Nós vamos terminar com essa mentalização. Neste momento, em nome do poder que possuo na qualidade de filho de Deus, estou criando o meu próprio paraíso. Tudo o que surgir em minha vida no dia de hoje será a minha obra. O ambiente ao meu redor também é obra minha. Abençoo o dia de hoje e por isso a minha vida neste dia será abençoada. Acredito realmente que serei próspero, portanto é impossível deixar de alcançar a prosperidade. Creio sinceramente que tenho bons amigos, por isso estou rodeado de bons amigos. Tenho amor a todas as pessoas e por isso sinto que sou amado por todos. Se o seu estabelecimento comercial não estiver prosperando, faça no local uma mentalização para abençoá-lo. Então traga na mente, né, o ambiente desse estabelecimento, o local que você trabalha. Este lugar foi criado por mim, é reflexo de meus pensamentos e ninguém, além de mim, pode afetá-lo com ideias de fracasso ou de declínio. Como tenho fé na prosperidade, é impossível que vibrações mentais de fracasso ou de declínio pairem neste lugar. Sei que aqui está repleto de atmosfera de sucesso e prosperidade. Todos os meus clientes são pessoas prósperas e de alma generosa. Eu atraio produtividade e êxito. Inspiro confiança nas pessoas. Transmito aos clientes uma atmosfera que lhes dá a certeza de que as mercadorias desta loja são boas. Todos os que entram aqui sentem essa atmosfera. Mantenho sempre a convicção de que os meus negócios prosperam. Nunca imagino fracasso ou declínio. Penso unicamente no sucesso e na prosperidade. Se aconteceu ontem algum tempo atrás um fato que esteve longe de ser um sucesso, trato de esquecê-lo. Acabo de acender uma nova luz neste lugar. Após abençoar com essa mentalização o seu estabelecimento comercial, você deve procurar manter durante todo o dia essa disposição mental positiva. Você precisa continuar abençoando todos os dias o seu estabelecimento, sempre com a mente positiva, até que ele se torne realmente repleto de atmosfera de sucesso e a prosperidade se concretize. Por outro lado, deve trabalhar com o máximo empenho para mostrar a todos que o seu estabelecimento comercial está em franca atividade. Os banqueiros não emprestam dinheiro a uma empresa que perdeu a confiabilidade.
De modo análogo, os clientes não retornam a uma loja de ambiente negativa. Por isso, você deve manter uma atitude mental positiva e dinâmica, de modo a infundir tranquilidade e segurança aos clientes. Se a situação insatisfatória for algo relacionado com o lar, faça a seguinte mentalização: esta casa é a morada da minha alma, é o lar do meu espírito. Minha mente é repleta de harmonia e amor. E como atraio somente vibrações da mesma natureza, é impossível reinar desarmonia nessa casa. Todos os que aqui moram são sensatos, bondosos e atenciosos. Confio em todos eles e sei que esta confiança jamais será traída. Esta é a minha nova atitude mental. Os que visitam esta casa não deixam de perceber a minha mente que despertou para o amor. Tudo está em harmonia, tudo está repleto de alegria. Você deve fazer essa mentalização todos os dias até obter resultados concretos. E nunca se esqueça de agradecer a Deus pelo fato de sua fé ter se elevado ao ponto de sintonizar com a mente do universo e por constatar que, em conformidade com a sua mentalização, os fatos e as coisas que você deseja está em via de concretização. Muito obrigada. Que bênção. Que alegria poder passar essa manhã com cada um dos senhores aqui no domingo da Seite Noye. Agradeço infinitamente a oportunidade, muitas vibrações de amor, de paz, de saúde, de tranquilidade, de serenidade para cada um dos senhores, senhoras, jovens, crianças, juvenis de todo o Brasil. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos senhores. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Você sabia que a Seite Noye está retomando com força total todas as suas atividades presenciais? E você é nosso convidado para participar da Conferência da Luz 2022. Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Em todo o Brasil, em diversas localidades, preletores da Seite Noye realizarão palestras tratando sobre diversos temas da vida cotidiana e também teremos a oportunidade de participar da maravilhosa prática da meditação Shinsokan de oração mútua, momento em que podemos dedicar amor uns aos outros, orando uns pelos outros, fazendo concretizar a cura divina e trazendo a solução para diversos problemas da vida cotidiana. Participe deste evento, Conferência da Luz 2022, Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Como serão diversas localidades em todo o Brasil, certamente aí, bem pertinho de você, eis a oportunidade de entrar em contato com a filosofia que tem ajudado milhares de pessoas a despertarem para a sua natureza divina. Confira a data, endereço e contato para se planejar e confirmar a sua presença. Muito obrigado!